Se você tivesse que citar as 3 pessoas mais repugnantes do Brasil, quem você escolheria? Olha, gente, eu sei que é uma tarefa um pouco difícil, mas certamente a Daniela Lima estaria no meu top 3. No vídeo de hoje, eu separei os 7 piores momentos da Daniela Lima, as 7 vergonhas que essa mulher já passou. Então fica comigo até o final. Eu corro o risco de tomar um processinho por causa desse vídeo, mas a gente paga advogado pra isso, né? Então vamos lá. E antes de mais nada, vamos fazer a clássica chamada da exclusão aqui no canal para manter o canal sempre limpinho, sempre higiênico. Como que funciona? Se esse vídeo apareceu para você e você é esquerdista, socialista, social-democrata, defensor da indústria nacional, acha que o Estado tem que... Não, porque o Estado tem que... Como começa com essas frases aí que tudo tem que ter Estado, saia desse vídeo, entendeu? Eu peço assim, por gentileza, tá? Porque eu não faço questão nenhuma de atrair esquerdista, atrair esses espíritos obsessores pra minha vida, ok? Agora, se você ficou após essa chamadinha, aí sim eu peço que me dê uma chance e já se inscreva no canal. Vamos para a cena número 1, a Daniela Lima fazendo uma análise... Eu tenho que dar risada porque isso aqui é ridículo. Uma análise de mercado financeiro aqui. Vamos dar uma olhada no que ela falou. Como discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. Sabe o que é engraçado? Que um ano depois, até um pouquinho mais, essas ações que ficaram conhecidas como Kit Lula, elas derreteram na bolsa. Até aqui, ó, que elas perderam 62% do valor de mercado na B3. E um monte de ação merda, né? Vamos combinar. Quem compra bolsa brasileira, ainda mais nesse cenário, a pessoa não tem probleminha na cabeça. Eu não consigo entender isso. Nossa bolsa é ridícula. Se pegar o EWZ, o índice da bolsa em dólares, faz 15 anos que não renova a máxima histórica, mas tem gente que ainda insiste em comprar Bolsa Brasil porque acredita nas nossas empresas. Mas isso aí é até o assunto para outro vídeo. O ponto é que tem até uma musiquinha que fizeram que ficou muito boa, da Daniela Lima. Quem queria jornal ganhou esse caça-talento. Ou botou no mundo nesse momento, desistiu da gente por completo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Cena número 2, Daniela Lima, em um momento de sanidade mental, é raro, mas acontece, admitindo os problemas do governo Lula, falando que tem problemas que a gente não consegue mais esconder. Um governo frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Esconder. A questão é que o esquerdista, ele nunca vai olhar para os problemas certos. Vamos pegar aqui os 3 maiores problemas do PT e de governos esquerdistas em geral. Primeiro, o intervencionismo, que ocorre através de empresas estatais e subsídios, o que distorce a eficiência geral do mercado. O protecionismo, a gente viu, por exemplo, essas taxações da Shai, de compras que vêm do exterior. E o tamanho do Estado. O tamanho do Estado, nós vemos, por exemplo, com esse monte de ministério inútil, com um monte de mamador de teta que não faz nada da vida. Por exemplo, hoje é uma quinta-feira à tarde, o que vocês acham? Que os servidores do Ministério da Cultura estão fazendo? Estão lá de boa, só mamando na teta do Estado e a gente que paga o salário aí desses inúteis. Então, assim, é difícil ver um jornalista no Brasil apresentando os problemas certos do governo, né? O jornalista não faz isso. Vamos para a cena número 3, a Daniela Lima tomando uma cortada, sendo repreendida por seus colegas. E isso porque são colegas esquerdistas. Vamos dar uma olhada aqui. Cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação
apresentação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso. Entende? Não é por aí. Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. É impressionante como todo o jornalismo brasileiro está tomado por esses espíritos obsessores. Aliás, mas isso tem método, isso tem uma explicação. Isso daí é fruto da influência de Gramsci. Não sei se vocês conhecem, mas Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano e ele tem grande influência na educação brasileira. E o que Gramsci defendia? Ele defendia uma revolução cultural, no sentido de que para que o comunismo fosse aplicado, se tornasse realidade esse sonho comunista, ele não necessariamente precisaria de armas, de sangue, mas isso seria aplicado na mente das pessoas. Então, uma revolução cultural nesse sentido, de forma que você vai se sentir como um comunista, você vai pensar como um comunista, você vai agir como um comunista, sem muitas vezes você se considerar, você perceber que você é comunista. E esse é o retrato do Brasil. Por isso que tem tanto comuna, uma questão cultural enraizada na forma do brasileiro pensar. E por que eu cito Gramsci aqui? Porque ele, durante a vida dele, ele esteve envolvido em jornais, essas coisas de esquerdista, né? Tem até uma frase dele, pra ilustrar melhor o que eu tô tentando dizer. Ele diz o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Universidade só esquerdista, ainda mais humanas. Eu fiz USP, mas eu fiz engenharia, eu sou de exatas, já tem comuna, mas humanas tem muito mais. Vamos lá, voltando pra frase. Não ataquem blindados, ataquem ideias, gerando dúvidas, nunca apresentando certezas e propondo diálogo permanente. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais. Não se mostrem violentos, mas pacifistas e vítimas das violências da direita. Se você quiser que eu comente mais a respeito dessa degradação cultural do Brasil e por que tem tanto esquerdista no Brasil, comenta aqui hashtag comuna nem a gente que eu vou gravar esse vídeo. Vamos para a cena número 4, Daniela Lima falando de Elon Musk. Reparem numa coisa, tá? É sempre o bilionário, o empresário, e isso é o que eu tô falando, é cultural. O brasileiro, a gente cresce com essa mentalidade medíocre, marxista, de que o empresário é malvadão, de que o bilionário, ele faz mal para a sociedade, mas ninguém fala de quantos empregos esse cara gera, as contribuições para a humanidade que esse cara deu. Então reparem no tom dessa jornalista aqui falando de Elon Musk. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo porque ridículo é, mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Gente, mas não tem problema nenhum falar que quem paga mais tem mais exposição. Qual que é o problema disso? As marcas usam tráfego pago. O marketing digital hoje vive assim. O nome disso é capitalismo, entendeu? Quem paga mais, ganha mais. A vida funciona dessa forma. E assim, fora essa teoria da conspiração, de que existe uma coisa, uma conspiração, uma coisa acontecendo, que ela tirou do cu. Isso aí é fonte, vozes da minha cabeça, né? De onde que essa mulher tirou uma coisa dessa? Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá pra frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular, mas eles foram lá, fazem encontros, estiveram com Donald Trump
estiveram com expoentes dessa extrema-direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Gente, é uma vergonha, o jornalismo brasileiro é uma vergonha, né? Você vê que, assim, era pra ser uma fala imparcial, só mostrar os fatos, mas não, é cheio de ideologia. Ela é uma militante, não dá nem pra chamar de jornalista isso aqui. Vergonha número 5 aqui da Daniela Lima, falando que era uma fake news, essa história de que quem tava salvando as pessoas na tragédia do Rio Grande do Sul eram civis. Até o Deltan muito bem colocou aqui, expondo a Daniela Lima, falando que, na verdade, a afirmação dela é uma mentira, uma irresponsabilidade, um desrespeito enorme com os milhares de civis e voluntários que estão há dias resgatando, alimentando e cuidando dos gaúchos. Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Mano, quando a gente fala cenário de guerra, ninguém tá acreditando, né? É isso aqui, mano. Peraí. Mas o esquerdista é assim mesmo, ele se nega a ver a realidade. Eu acho que é doença. Cara, eu tenho um vídeo aqui falando daquele psiquiatra que fez o livro A Mente Esquerdista, comentando desse livro. E ele dá os motivos psicológicos por trás dessa mentalidade. Mas assim, você mostra pra pessoa o que tá acontecendo, você mostra o vídeo. E ela falando que eram vídeos tirados fora de contexto. Não dá pra falar uma coisa dessa. Uma coisa seria se fosse um vídeo. Mas não, são muitos vídeos mostrando como os voluntários estão ainda ajudando no Rio Grande do Sul, enquanto o exército brasileiro é sendo inútil como sempre. Vergonha número 6. Daniela Lima comemorando a perda de peso de Flávio Dino. Flávio Dino chegou para cumprimentar o presidente, exaltando a sua perda de 20 quilos. E aí ele fez a brincadeira: presidente, perdi 20 quilos para poder caber na toga. E o Lula, meio que dando a entender que ainda não é o suficiente, falou: não, é para segurar o peso da Constituição. Gente, assim, o que é de relevante ter isso? E assim, você vê o comportamento dela, ela se comportando como fã, como parece eu quando era adolescente e ia no show do Iron Maiden, sabe? O comportamento de fã, uma coisa, nossa, isso aqui é péssimo. Fora essa arquitetura ridícula atrás, né, do Oscar Niemeyer, que é comunista, né? Eu acho Brasília uma cidade horrível. Pra começar, essas obras de Oscar Niemeyer, que era um comunista. Então, assim, negócio horrível. Esses blocos, assim, sem sentido, sem atenção aos detalhes, mostra como a arquitetura moderna é ridícula, é uma coisa feia. Aí eu pergunto pra vocês têm alguma dúvida de que o Brasil é culturalmente comunista? E veja, tem comunismo na arquitetura, no caso de Brasília, tem comunismo nos jornais, tem comunismo nas faculdades. Então, assim, como que isso aqui vai pra frente? Pra fechar com chave de ouro, vamos para Daniela Lima pagando pau pro Haddad, falando que ele é formado, que ele é economista e não sei o quê. Né? E as redes sociais, o fato é que ninguém sabe. E Haddad, ele é economista, também poucas pessoas sabem, mas ele tem uma formação muito sólida na USP, com mestrado, doutorado, pós-doc, livro publicado e tal. A formação dele é economia na Kagawa. Olha, gente, isso daqui é um tipo de conversa que as pessoas não vão entender, né? Porque o Brasil, ele tem um tesão pela formação superior. Então, assim, o brasileiro acha que porque você se formou em alguma coisa, você é o detentor de todo o conhecimento daquela coisa. O brasileiro tem isso. O brasileiro, ele valoriza mais a formação superior do que educação básica, tipo língua portuguesa, uso correto de vírgulas e tabuada. É nesse nível. E aí,
aí as pessoas insistem em colocar o Haddad, ou poderia ser qualquer pessoa também, como, não, porque ele é economista, porque ele formou... Mas aí a gente entra num ponto que é o problema do conhecimento de Hayek. Hayek defendeu isso de forma brilhante. Ele diz o seguinte, que o conhecimento, ele é disperso e não pode estar nas mãos de um planejador central, porque é impossível uma pessoa ou um grupo de pessoas ter todo o conhecimento. Portanto, não se iludam com informação. Vá atrás daquela informação que a pessoa está falando. E no caso aqui do Haddad, como eu falei, poderia ser qualquer pessoa, acho que isso se encaixa. Não é porque a pessoa é economista, não sei o que, formada em tal lugar, que ela realmente vai ser boa naquilo que faz. Até porque compreender as complexidades econômicas e as complexidades humanas, porque a economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana, exige muito mais do que uma mera formação. Mas eu sei que isso é uma conversa mais complexa. Eu tenho até um outro vídeo aqui falando de escola austríaca de economia, onde eu e o professor Adriano Paranaíba, nós comentamos a respeito desse problema do conhecimento de Hayek. Eu vou deixar o link aqui. O ponto é que, independente disso, sabe, vamos supor que, supondo de fato que a formação seja algo extremamente relevante para exercer a função como economista. O próprio Haddad admitiu que não estudou direito. Vamos ver o que ele fala a respeito da própria formação acadêmica. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. E se você ficou comigo até aqui, comenta eu fiquei. Comenta também qual que você acha que de todos, qual que é o pior momento, ou se eu esqueci de algum. E não deixe de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.